dúvidas nesse assunto, mesmo depois de nós termos trabalhado ele, de eu ter explicado, algumas pessoas ainda têm dúvidas. Então, essa é a oportunidade perfeita para que essas dúvidas sejam tiradas, tá certo? Então, qualquer dúvida, hoje é o dia de tirar. Já terminamos esse assunto no livro, e a gramática sempre traz o mesmo assunto do livro, normalmente, né? Para reforçar esse assunto. Vamos lá. A leitura do texto. Vozes verbais. Tema interdisciplinar e iluminismo. 1. A ação verbal e o sujeito. Quem pode ler essa parte 1 todinha? Eu. Quem foi que disse eu? Maria Clara? A Carol. Carol? Pode ler, Carol. A ação verbal e o sujeito. Pode ler todo o texto, tá certo? Pode começar, Carol. Uhum. No século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois diversos intelectuais conduziram um movimento filosófico com ideias contrárias àqueles que guiavam o mundo absolutista. Eles acreditavam que a razão era o único meio para se chegar ao conhecimento, e através dela os homens seriam iluminados e as sociedades se tornariam mais justas. O movimento foi uma nova forma de enxergar e pensar o mundo, influenciando grandes transformações. Neste capítulo, utilizaremos o iluminismo como tema interdisciplinar para nos auxiliar no estudo de um tema gramatical muito interessante: as vozes verbais. Pode continuar. Leia com atenção. É para ler esse exemplo? Isso. O iluminismo derrubou muitos dogmas. Voz ativa derrubou muitos. 2. Muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Voz passiva foram derrubados. Como você pode perceber, esses dois exemplos veiculam a mesma informação, ou seja, o iluminismo trouxe a ruptura com os dogmas. No entanto, as duas frases estão construídas de maneira diferente. Observe que na frase 1, a ação verbal é realizada pelo sujeito, o termo, o iluminismo, que é colocado em evidência. Na frase 2, o sujeito, muitos dogmas, é alvo da ação verbal, ou seja, em 2, o ênfase é dado ao paciente. Agora analise esta frase. Pode terminar para depois eu discutir com vocês, tá? Sobre isso. 3. Com as ideias iluministas, a burguesia se fortaleceu. Diferentemente do que ocorreu com as frases 1 e 2, na frase 3, podemos perceber que o sujeito, a burguesia, praticou a ação verbal e recebeu as consequências dela. Portanto, podemos dizer que na oração, tendo em vista a ação verbal, o sujeito pode se relacionar com o verbo de 3 maneiras diferentes. Essas 3 formas de relação correspondem ao que chamamos de vozes verbais. Veremos agora em detalhe cada uma dessas vozes. Pronto. A gramática de vocês sempre usa assuntos de outras disciplinas, né? Ou seja, usa a interdisciplinariedade para explicar a parte gramatical. Nesse caso aí, ela está usando o assunto iluminismo, tá certo? Mas por que aqui está tratando do iluminismo? É só para tirar frases para retratar a gramática, tá certo? Começou aí falando, que a Carol deu, que existem 3 tipos de relação do sujeito com o verbo da frase, ok? É o que a gente já estudou, que são as chamadas vozes verbais, que são elas voz ativa, voz passiva
e voz reflexiva, tá certo? Essa primeira parte é só falando isso, que é dessa, como é que eu posso dizer, dessa interação do sujeito com o verbo, que são as vozes verbais que nós já vimos muito bem. Aí eu tenho aí primeiro, né, a voz ativa. Quem é que poderia ler essa voz ativa? Eu, Pode ler. Pode ler, Guilherme. na voz ativa, temos o sujeito como agente e autor da ação. Na maioria das vezes, construímos orações na voz ativa. Veja, os ideais iluministas influenciaram alguns movimentos revolucionários, voz ativa. Denis Diderot e Jean D'Alembert escreveram a famosa enciclopédia Voz Ativa. Inúmeros pensadores e economistas criticaram o antigo regime Voz Ativa. Pronto. A voz ativa, eu acho, na minha concepção, que é a mais simples de se entender. A voz ativa é quando o sujeito, né, é o praticante da ação. É quando esse sujeito, na minha frase, pratica uma ação. Tá certo? Eu acho que isso já ficou bem entendido entre vocês. Desde a primeira vez que eu expliquei isso a vocês. Coloquem aí para mim no chat qualquer frase que vocês considerem que está na voz ativa, para que eu possa analisar. Coloquem uma frase, criem uma frase na voz ativa. Por favor, que eu vou aqui olhar o chat. Perfeito, Guilherme. Maria cantou ontem à noite. Tirando o ponto de interrogação, né? Acho que você botou para perguntar se estava correto. Mas está correto. Maria cantou ontem à noite. Ou seja, o sujeito da minha oração, Maria, o verbo cantou. E a ação verbal, né? Que o sujeito realizou é que ela cantou ontem à noite. Então, o sujeito aí praticou uma ação. Stephanie, vamos ver o exemplo da Stephanie. Marina penteou o cabelo. O sujeito, Marina, a ação que ela fez, né? Penteou o cabelo. E o verbo é penteou. Então, o sujeito aí também fez a ação. Muito bem. Vamos ao exemplo da Isabel. Joana comprou uma escova de dente. Muito bem. Quem é o sujeito da minha ação, né, da minha oração? É Joana. Qual é o verbo? Comprou. E qual foi a ação executada aí pelo meu sujeito? Comprou uma escova de dente. Perfeito. Exemplo da Carol. Karine andou pela casa. Sujeito, Karine. O verbo é andou, né? O verbo andar. E qual a ação que o meu sujeito praticou? Andou pela casa. Então, todos os exemplos que vocês quatro colocaram estão corretos, perfeitamente. Representam perfeitamente a voz ativa, ok? Voz passiva, agora, que foi a que eu percebi, que vocês tiveram mais dificuldade, né? Algumas pessoas teve muita dificuldade aqui nessa voz ativa. Então, vamos lá relembrar esse assunto e tirar as dúvidas, ok? Quem é que pode ler para mim aí a voz ativa? Quem pode ler, pessoal? Pode ler, Stephanie. É a voz passiva, ativa, né? Passiva. Ah, tá. Já na voz passiva, ao contrário, o sujeito recebe a ação, ou seja, é o paciente. Nesse caso, o termo que exerce a ação é chamado de agente da passiva, de acordo com a norma padrão. Para a construção da voz passiva é necessário que o verbo principal seja transitivo direto. Observe esse detalhe nos exemplos a seguir. Alguns movimentos revolucionários foram influenciados pelos ideais iluministas, agente da passiva.
A famosa enciclopédia foi escrita por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Agente da passiva. Voz passiva. O antigo regime foi criticado por inúmeros pensadores e economistas. Agente da passiva. Pronto. Pode ir já, tá, Isabelle? Vamos lá. A gente viu aí que, ao contrário da voz ativa, que o sujeito pratica a ação, na voz passiva, o sujeito da minha frase recebe essa ação. Ele não pratica a ação, ele recebe a ação de alguém. Esse alguém ao qual faz essa ação, né, é chamado de agente da passiva. Que foi o que eu expliquei para vocês quando a gente estudou isso no livro. Então, por exemplo, alguém pode me dar um exemplo aí no chat de uma frase onde eu tenho a voz passiva como exemplo, para que vocês possam entender se é agente está passivo. Alguém saberia? Perfeito, Guilherme. Vamos lá. Perfeito esse exemplo. A louça foi lavada por João. Eu sei que quem lavou a louça foi João, tá certo? Mas por que aqui essa frase não está na voz ativa? Porque nessa frase aí, quem é o sujeito da minha frase é a louça. A louça pode praticar alguma ação? Não. Nesse caso aí, a louça recebeu uma ação, que foi o quê? Foi lavada. Lavada por quem? Por João. João, nessa frase aí, pessoal, vai ser o quê? João, nesse caso, eu chamarei esse termo de quê? Exatamente, Guilherme. Agente da passiva. Muito bem, vamos ver os outros exemplos que eu tenho aqui. A casa foi varrida pela Vitória, né, por Vitória. O filme foi visto por todos os alunos. A casa foi varrida por Marcelo. Perfeitos os exemplos de vocês. Vamos ao exemplo 1. Vamos lá. A casa foi varrida por Vitória, né? Pela Vitória. Nesse exemplo aí que a Isabelle nos deu, quem é o sujeito dessa frase, pessoal? A casa foi varrida por Vitória. Quem é o sujeito dessa frase? Casa. Perfeito. Então, se a casa é o sujeito, a Vitória não pode ser o sujeito. Então, nesse caso aí, Vitória é o quê? Agente da passiva. Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Que quando eu tenho a voz passiva, eu vou ter sempre esse agente, né? Eu vou ter esse agente da passiva, que é quem realiza a ação. Tá certo? Ok. Aí no outro exemplo aí que vocês deram, o filme, que a Cecília deu, né? O filme foi visto por todos os alunos. Nesse caso aí, qual é o sujeito? O filme. E o agente da passiva, quem é? Ou quem são? Os alunos. Muito bem. Último exemplo aqui dado pela Carol. As roupas foram compradas por Maria. Sujeito dessa frase. Roupas. Agente da passiva. Exatamente, Maria. Ficou claro, pessoal, agora essa questão desse agente da passiva? Pronto. Perfeito. Aí nós vamos relembrar aí, na próxima página, que essa voz passiva é dividida em analítica e sintética. Tá certo? Guilherme, todos esses exemplos que vocês deram, tá certo? Sobre a voz passiva, é chamada de voz passiva analítica.
Então, a voz passiva analítica são esses exemplos aí que vocês deram, que é bem simples. Normalmente, a gente sempre dá exemplos de voz passiva analítica. Então, a gente já sabe que todos esses exemplos aí são voz passiva analítica. Você tem que prestar atenção você tem que ter um cuidado a mais com a voz passiva sintética, tá certo? Para não confundir com a voz reflexiva. Mas a gente vai ver isso agora. Isabela tinha pedido para ler. Leia aí na página 50, por favor. Isabela está na sala ainda? Está me escutando? Tô, tia. Pode ler. É na página 50, né, tia? Isso, continua a leitura aí da gente. Nesses exemplos, a voz passiva foi construída de forma analítica. Nessa construção, observamos sempre um padrão. Empregamos o verbo ser, seguido do particípio do verbo principal. Feito isso, indicamos o agente da passiva, que é introduzido pela preposição por e várias. Importante. Geralmente, o particípio regular dos verbos abundantes é empregado na voz ativa, com os verbos auxiliares ter e haver. A monarquia não havia aceitado mudança. A burguesia tinha ganhado representatividade social. Pode continuar. Já o particípio irregular é empregado, geralmente na voz passiva, com os verbos auxiliares ser e estar. As reivindicações da burguesia não foram aceitas pela monarquia. Os interesses da burguesia foram despertos pelo iluminismo. Além da forma analítica, a voz passiva pode ser construída também de maneira sintética ou pronominal. Nesse caso, empregamos o verbo principalmente acompanhado pelo pronome oblíquo se, que funciona como partícula apassivadora. Ouviram-se novas ideias. Ouviram-se voz passiva, partícula apassivadora se, sujeito novas ideias. Pronto. Aí tem só mais outros exemplos aí, né? Formaram-se muitos grupos de debate sobre o antigo regime e criticaram-se principalmente a falta de liberdade e desigualdade. Então, como eu já havia dito, esses exemplos que vocês deram, todos estão na voz analítica. E eles podem prestar atenção que a voz analítica, ela segue um padrão. Sempre tem aí, né, o meu sujeito, tem o verbo, e no final tem esse agente da passiva. É bem simples perceber aí essa voz analítica. O que confunde um pouco é essa voz sintética. Mas qual é a primeira regra aí da voz passiva sintética? Ela sempre vai vir acompanhado do pronome oblíquo se, tá certo? SE, se. Por exemplo, na primeira frase aí, ouviram-se novas ideias. Então, eu tenho o verbo, né, ouvir, e o se, que funciona como uma partícula apassivadora. Ouviram-se novas ideias. Nesse caso aí, quem seria o sujeito dessa frase? Ouviram-se novas ideias. Vocês saberiam, pessoal? Ouviram-se novas ideias. O sujeito é o que vem no final, como na voz analítica. Ouviram-se novas ideias. O sujeito é novas ideias. Tá certo? Vamos ver aí isso. Vamos ver aí o exemplo que a Isabel colocou. Fez-se a lasanha na forma retangular. Vamos lá. Tem o verbo e a partícula se. Tá certo? Sempre tem que vir com essa partícula, esse pronome aí, se. Tá correto? Mas a gente tem que prestar atenção, que tem lá no livro de vocês, eu expliquei a vocês, que esse se,
pode ser da voz passiva sintética, ou esse se pode ser de indeterminação do sujeito. Quando tiver preposição, né, de, para, com, por, depois desse verbo mais desse se, não vai ser voz passiva sintética, certo? Então tem que prestar atenção só nesse detalhezinho. Aí tem aí, ó. Formaram-se muitos grupos de debate sobre o antigo regime. O sujeito, antigo regime. Por que é que é a voz passiva sintética? Porque tem o verbo formar, mais a partícula se. Sempre vai ter esse se. Entenderam, pessoal? Vocês têm que prestar atenção nisso. A voz analítica é o que a gente viu, né? Tem o sujeito, o verbo e depois tem o agente da passiva. Por exemplo, a comida foi feita por Maria. Então, o sujeito, a comida, foi feita por quem? Por Maria, que é a agente da passiva. Guilherme, nesse caso aí, essa frase não está na voz passiva, tá certo? Não é difícil, é só você prestar atenção. Se não tem o se, né? Se não tem o se, você já descarta, já não é voz passiva sintética. Por que é que confunde? Porque a voz reflexiva, às vezes, normalmente, né, também vem com o se, tá certo? Mas tem uma diferença. Na voz reflexiva, que a gente já viu e vai ver de novo, o sujeito pratica a ação e recebe a ação. No caso da voz passiva sintética, não tem isso do sujeito praticar a ação e receber a ação. Por exemplo, organizou-se um baile. Organizou-se um baile. Como é que ficaria essa frase? Organizou-se um baile? Na voz passiva analítica. Sempre dá para passar a voz passiva sintética para a passiva analítica. Vocês saberiam me dizer como é que ficaria essa frase? Ó? Organizou-se um baile. O sujeito aí é o baile, certo? Um baile. E essa frase está na voz passiva sintética, porque tem o verbo organizou e o se, né? Estão junto aí. Eu já sei que é voz sintética. Voz passiva sintética. Como é que ficaria essa frase? Esse exemplo também dá certo. Organizou-se um aniversário. Mesma coisa. Também é voz passiva sintética, tá, Guilherme? Como é que ficaria essa frase? Organizou-se um aniversário ou organizou-se um baile na voz passiva analítica? Vocês saberiam me dizer? Se eu coloco Maria organizou um baile, Guilherme, essa frase vai lá para a voz, que voz? Para a voz ativa. Então, não pode ter esse sujeito aí praticando a ação. Para transformar, por exemplo, organizou-se um baile. Na voz analítica, ficaria assim: um baile foi organizado. Tá certo? Cecília e Roy, estão dizendo que não estão entendendo. Gente, é o mesmo conteúdo, só que eu só estou dizendo, né, que a voz passiva, que aqui vocês deram vários exemplos nesse instante, tem duas formas, que é a voz passiva analítica, que é a mais comum e mais fácil, que todo mundo já entendeu, que é quando eu digo, a comida foi feita por Maria, a roupa foi lavada por Joana. Tá certo? Entendeu? Agora, é porque antes, Guilherme, eu estava falando da voz passiva analítica. Por isso que eu estava dando esses exemplos bem fáceis. Agora eu estou falando que existe um outro tipo de voz passiva, que é a sintética. Por isso que eu tenho que dar outro exemplo. Isso, Guilherme. Na voz passiva sintética, o que é que vocês têm que entender?
e sempre mais o se. Por exemplo, organizou-se um baile. Essa frase também está na voz passiva, só que está na voz passiva sintética. Quando eu digo, a roupa foi lavada por Maria. Essa frase está na voz ativa ou na voz passiva? A roupa foi lavada por Maria. A roupa foi lavada por Maria. Exatamente, Steph. Voz passiva. Porque quem é o sujeito? A roupa. A roupa está praticando a ação? Não. Está sofrendo a ação. Quem foi que fez essa ação? A Maria. Está lá no final da frase. Então, a Maria aí é o agente da passiva. Tá certo? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês está na voz analítica ou sintética. Isso, Stephanie, muito bem. Seria ativa se fosse Maria lavou a roupa. Perfeito. Agora me responda, se essa frase aí, a roupa foi lavada por Maria, é sintética ou analítica? Exatamente, Yasmin. Esse tipo de frase, gente, que tem o sujeito que recebeu a ação e o agente da passiva, sempre é analítica. Voz passiva analítica. Certo? Agora, quando eu digo fez-se uma festa. Fez-se uma festa. Vou colocar até aqui no chat para vocês visualizarem esse exemplo. Fez-se uma. Vou colocar o exemplo no chat para vocês visualizarem. Visualizem aí esse exemplo. Nesse exemplo aí, pessoal, eu tenho um exemplo de voz passiva analítica ou sintética. Sintética. Parece mesmo, Guilherme, mas eu vou explicar a diferença, tá certo? Sintética. Por quê? Porque eu tenho a minha frase, eu tenho o verbo, né, fazer, que é fez, mais o se. Fez-se uma festa. Então, eu tenho aí a voz passiva sintética. Parece uma reflexiva só por conta do se. Mas aí, nessa frase, fez-se uma festa, eu tenho um sujeito aí que está praticando a ação e recebendo a ação? Não tem. Se eu for transformar essa frase, fez uma festa, na voz passiva, explico já, Guilherme. Se eu for transformar essa frase, pessoal, fez-se uma festa, na voz passiva analítica, como é que fica? Fez-se uma festa. Se vocês entenderem isso, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Eu posso transformar essa frase, fez-se uma festa, em uma voz passiva analítica. Como é que ficaria? Quem saberia me dizer? Fez-se uma festa. Pensem um pouquinho aí e tentem me dizer isso. Se estiver errado, não tem problema. Tentem montar essa frase. Exatamente, Guilherme, isso mesmo. Uma festa foi feita. Entendeu? Então, a voz sintética sempre vai começar com o verbo mais o se. Entendam isso. Entenderam, pessoal, isso? Vocês têm que só se atentar para isso. Agora vamos passar para a voz reflexiva, para vocês verem a diferença. Ó, aí, só tem mais um exemplo aí da outra página, e tem assim, ó, precisa-se de novas ideias. Alguém saberia me dizer, precisa-se de novas ideias. Eu começo com o verbo, né, que é precisa, e tenho se. Aí tem assim, de novas ideias. Mas, nesse caso aí, não é voz sintética. Alguém saberia por que essa frase aí não é voz sintética?
É só por causa de um detalhe que eu falei para vocês. Por causa de uma palavrinha. Qual é, pessoal? Precisa-se de novas ideias. Não é por isso. O que é? Exato. Isso, Guilherme. Por causa que tem de. E de é o quê? Preposição. Muito bem, Cecília. Então, isso. Então, se tiver preposição, eu já sei que não é voz passiva sintética, tá certo? A voz passiva sintética nunca vem com a preposição. Então, o que é as regrinhas? Começa com verbo, tem o se, tá certo? E ela sempre é objeto direto. Ou seja, objeto direto é aquele que não tem preposição. Ok, pessoal? Pronto. Então, acho que vocês estão aí já feras na voz ativa e na voz passiva analítica. A dúvida aí é um pouquinho sobre a voz sintética, mas é isso. Vem com o verbo e com o pronome se. Fez-se um baile, organizou-se uma festa. Tá certo? Aí, se eu colocasse assim, transforme essa frase, organizou-se uma festa, está na voz sintética, na voz analítica. Como ficaria? Uma festa foi organizada. Ok, pessoal? Agora, para responder a pergunta do Guilherme, vamos lá para a última explicação aí, que é a voz reflexiva. Quem aqui pode ler? Voz reflexiva, para a gente terminar. Pronto, Guilherme, pode ler na página 52. Voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito ao mesmo tempo pratica e recebe a ação verbal. É formada pelo verbo principal empregado com o pronome me, ti, si, nós, vós. Os namorados se beijaram-se e logo depois se despediram. Por causa dessa ação mútua, os namorados beijaram-se um ao outro e despediram-se um do outro. A voz reflexiva também pode ser chamada de voz recíproca. Recíproca. Pronto, vamos aí à voz reflexiva para tirar todas as dúvidas que vocês tenham quanto à voz reflexiva. Na voz reflexiva, pessoal, o sujeito, ele sempre vai praticar a ação e receber a ação. Quando eu digo assim, os namorados, o casal, por exemplo, se beijou, ou os namorados se beijaram, que tem aí. Por que é voz reflexiva, pessoal? Quem é que pode me explicar? Vocês saberiam me dizer? Exatamente, Guilherme, porque o sujeito está praticando e recebendo a ação. Porque os dois praticam a ação, Isabelle. E mais do que isso, eles também recebem. Quando eu digo aí, ó, os namorados se beijaram, como tem aí na gramática de vocês. Acontece o quê? Que o sujeito beijou e foi beijado, obviamente. Então, por isso que eu chamo de voz reflexiva. O nome, pessoal, já está dizendo. Reflexiva vem de reflexo, vem de recíproco. O sujeito da minha oração pratica a ação e recebe a ação. É por isso que é chamado de voz reflexiva, voz recíproca. Entenderam? Ou ainda tem alguma dúvida aí em relação a isso? Aí, respondendo a pergunta do Guilherme. A diferença, Guilherme, entre a voz passiva sintética e a voz passiva e a voz reflexiva é que na sintética o sujeito não pratica e recebe a ação. Tá certo? E na voz reflexiva, sim. Por exemplo, a mulher banhou-se. É voz reflexiva. Que a mulher banhou e foi banhada, né? Por ela mesma. Oi, Roger, pode perguntar. Da voz reflexiva eu vou falar agora, né? Além do que eu já falei. Roger, quando eu digo assim, o menino cortou-se. Pergunta para o Roger, tá bom?
Roger, já que você está com dúvida, me responda aí. O menino cortou-se. Você saberia em que voz verbal está essa frase? O menino cortou-se. Qual é a voz verbal que essa frase está? Ativa, passiva ou reflexiva, Roger? O menino cortou-se. Você saberia me dizer? Ativa, passiva ou reflexiva? O menino está praticando a ação ativa, reflexiva, passiva, recebendo a ação, ou o menino está praticando e recebendo a ação? Se ele cortou-se. Reflexiva, Roger. Muito bem. Porque o menino tanto cortou como foi cortado. Então, é reflexiva. Agora, se eu tivesse dito assim, Pedro cortou João. Pedro cortou João. Nesse caso, essa voz seria ativa, passiva ou reflexiva? Para todo mundo. Qualquer pessoa pode responder, viu? Agora, o sujeito é Pedro. Pedro cortou João. Ele praticou a ação, ele recebeu a ação. Exatamente. Pedro cortou João. Ele praticou a ação. Seria passiva se fosse assim. João foi cortado por Pedro. Aí seria passivo. Agora, quando eu digo João cortou-se, é voz reflexiva. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Nesse 1 minuto que falta, pessoal. Muito bem, Roger. Coloquem o nome de vocês no bate-papo, só o primeiro nome e o número da chamada, por favor. Tá? Para que eu possa fazer a frequência. Pronto, só colocar o nome e o número, tá certo? Ótimo. Podem colocar. Pronto, pessoal, a atividade de casa eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Podem ir para o intervalo, tá certo? Deu 3 horas. Beijo e até amanhã.